Igreja, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. Essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas, Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas, Cordeiro, o noivo vem, ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para nós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre a porta, Senhor!
Graças a Deus. As Escrituras Sagradas e a Palavra de Deus, que está em toda a Bíblia, está escrito que disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Estamos vivendo nos dias que antecedem a vinda de Jesus. Estamos em pleno clímax do cumprimento das profecias de Jesus Cristo. Por isso que é necessário que todos os seres humanos na face da terra ouçam o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Os que não creem, como o Senhor disse, serão condenados. Eu vou ler aqui uma parte das profecias que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, disse, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, no verso 24 ao 30, e fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. Disse Jesus: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu à terra e a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam-se, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia de Ló, país de Sodoma, choveu do céu enxofre e consumiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus Cristo, ele disse essas palavras semanas antes da sua morte, aonde ele foi crucificado numa cruz para salvar o pecador, porque não havia outro meio para o ser humano obter a salvação e o grande livramento da condenação do fogo do inferno, a não ser por Jesus Cristo, o único homem perfeito, e também ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, porque todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, porque todos se extraviaram. Toda essa rebelião do ser humano a Deus vem por causa da natureza pecaminosa que todo ser vivente carrega em seu ser, herdada pelo primeiro homem. Mas Deus, para não destruir toda a raça humana, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar
o pecador da condenação do fogo do inferno. E Jesus, neste sermão profético, ele disse que como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e consumiu a todos. Nós estamos vivendo nessa presente era numa situação onde os seres humanos estão mergulhados na idolatria e do pecado e de prostituição, tanto espiritualmente como fisicamente. E Deus, que é santo, ele abomina o pecado, pois os seus olhos não podem ver o mal. E assim está a raça humana vivendo os dias de hoje. O homem tem se tornado depravado, tem amado mais os deleites da sua carne e realizado os desejos malignos do seu coração e tem tampado o ouvido para Deus. Estão virando as costas para Deus a cada dia. E o pecado, como disse Jesus, ele está se multiplicando por causa da maldade do homem. Mas Deus, que é amor e a justiça, antes de fazer a justiça, de exterminar toda a terra com seu juízo, pela sua ira, ele envia o seu Evangelho, a sua palavra, para que todos os seres humanos venham ter a oportunidade de se arrepender e entregar a sua vida a Ele. Porque como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, aonde caiu do céu fogo e enxofre e consumiu todos, assim será o dia que Deus irá destruir este planeta Terra, como profetizou o apóstolo Pedro, aonde não vai ficar raiz e encanto, mas Jesus Cristo, o Senhor, pela sua palavra, nesta tarde, ele vindica a todos a adoração a Ele, ele vindica a todos a sujeição a Ele, porque somente Ele, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado. O pecado tem levado ao homem a se rebeliar contra Deus em idolatrias, feitiçarias e coisas abomináveis, e por isso Deus, ele está irado, porque o pecado de idolatria, ele é considerado para Deus como um pecado de feitiçaria. Deus, ele é o único. O profeta Isaías, ele disse e escreveu no capítulo de número 43, que antes de Deus nenhum se formou, e depois dele nenhum haverá. Só ele é Senhor, e fora dele não há Salvador. Antes que existissem os céus, antes que existiam os luminares, antes que existisse a terra, antes que existisse todos os seres humanos, animais, Deus já era Deus de eternidade e eternidade. E quando ele criou o homem, ele criou para a sua glória, ele criou para a sua honra e para o seu louvor. É por isso que há tanta tragédia, há tanta desgraça, há tanta morte, há tanto latrocínio, há tanto consumo de droga, aonde os jovens estão se autodestruindo por causa do pecado. O homem tem estado com a sua mente
cheia de maldade. Um dia, Deus, a Bíblia diz em Gênesis, quando Ele resolveu destruir toda a terra com as águas do dilúvio, Ele contemplou o pecado do homem, a maldade do homem no seu coração, que era tão grande que estava subindo as narinas de Deus, e Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Mas o ser humano, ele ainda está vivo, porque Deus, Ele tem tido misericórdia e dado a oportunidade a cada amanhecer, como está escrito no livro de Salmos, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Quando o ser humano, ele se queixa de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que ele acha que é ruim, algum prejuízo, algumas coisas que acontecem em tragédias, ele, quando se queixa, ele se queixa por causa dos seus próprios pecados, porque está escrito na Bíblia, no livro de Eclesiastes, de Cantares de Salomão, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. O ser humano se queixa por causa dos seus pecados. Tudo que o homem, em Gálatas está escrito, o apóstolo Paulo disse, tudo que o homem semear, ele colherá. Mas muitos dizem assim, aqui se faz e aqui se paga. Você está enganado, porque ninguém pode pagar pelos seus pecados, ninguém pode pagar pelos seus erros, ninguém pode ser absolvido da condenação pelas suas obras, ninguém pode ser salvo por caridade. Não, o homem aqui ele faz a maldade, ele colhe a maldade, aqui ele faz o mal, ele vai colher sempre o mal, porque isso é consequência das suas escolhas, é consequência dos seus erros. Mas quando o homem morrer, ele irá ser condenado, aí sim ele irá sofrer a condenação eterna, porque em vida rejeitou o Filho de Deus, rejeitou o único Senhor, rejeitou o único libertador. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é esta, que não existe nenhum outro Deus, a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. Não existe outro Deus, a não ser o seu Filho Jesus Cristo, que é o único Senhor, que é o único Salvador. Esse Deus, Ele está irado com essa humanidade, e Ele está prestes a manifestar o seu juízo, como está escrito no livro de Salmos, no capítulo de número 9 e no versículos que ali estão, que Deus já está sentado e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e os povos com retidão, e os ímpios serão lançados no inferno de todas as nações que se esqueceram de Deus. Deus já preparou o seu tribunal. Os dias desta terra, os dias de vida desta humanidade estão contados, porque o juízo vem, como profetizou Ezequiel no capítulo 7, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Naquela época, a humanidade estava mergulhada na idolatria, na prostituição espiritual, estava mergulhada, sim, mas Deus veio
manifestou a sua ira, e não será diferente como que com Jesus Cristo na sua vida, como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem, como foi em Sodoma, assim será aqui com esta humanidade, porque em Sodoma e Gomorra a maioria ali que viviam eram pessoas que viviam na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, e Deus irado, ele manifestou a sua ira, porque a Escritura Sagrada, ela diz claramente, está escrito na carta que escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 6 e no verso 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus esta humanidade idólatra, esta humanidade alcoólatra, esta humanidade que só pensa em usar droga, fumar maconha, se prostituir, esta humanidade que tem trocado a glória do Deus invisível pela glória de imagem de homem feito pela sua própria imaginação, porque a Bíblia Sagrada diz em Romanos que no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem que detém a verdade de Deus em injustiça, porque os homens, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem e semelhança de homens corruptíveis, aves, répteis e quadrúpedes. O ser humano se encontra em estado tão deplorável de pecado espiritual diante de Deus, que ele chega a adorar o homem de vez de Deus, ele chega a adorar até mesmo um animal, como lá na Índia, muitos adoram a vaca, muitos adoram ali o boi, e acham que ali é um Deus, é a ignorância do homem. A Bíblia Sagrada, ela diz no livro de Romanos, no capítulo 1, que eles não quiseram ter conhecimento de Deus, por isso que Deus entregou as suas paixões infames. Homem com homem passou a se deitar, e mulher com mulher. Isto é o que? É o desprezo de Deus a esta humanidade que não se importa de ter conhecimento de Deus, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está escrito em Isaías, no capítulo de número 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa te ouvir, mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e vosso Deus, impedindo que Deus os ouça. Deus nunca rejeitou o ser humano, a bênção de Deus está sobre todos, mesmo o homem rejeitando, mesmo o homem desprezando. Deus ele dá o sol, Deus ele dá o alimento da terra e traz a chuva para frutificar. Deus ele dá a sombra, Deus ele dá a água. Deus não faz exceção de pessoas, mas só pode obter a vida verdadeira, a paz de espírito, de alma, quando o homem entrega a sua vida a Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a única verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Deus é o caminho não é as religiões, embora muitas mentem e dizem que em toda religião há um caminho para Deus. Isso é uma grande mentira, porque as religiões, elas desvirtuam
curvam o homem de Deus, colocam um tropeço, colocam impedimento, colocando ídolos, colocando deuses falsos, para que o homem venha buscar e adorar o verdadeiro Criador do universo, o benfeitor, o maravilhoso, que é o conselheiro, que é o Deus forte, que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, para adorar demônios feito pela mão do homem, porque aonde está o ídolo, aonde está a estátua, aonde está um objeto que o homem ali se curva, atrás dele está o demônio, está o espírito enganador, levando ele à ignorância. Por isto que a Escritura Sagrada, ela diz no livro de Salmos, que diz Davi: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à sua benignidade. O que dirão as nações? Onde está o seu Deus? E ele diz: meu Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, mas os ídolos dele são obras feitas pelas mãos do homem. Tem boca, mas não pode falar, tem olhos, mas não pode ver, tem ouvidos, mas não pode ouvir, e som nenhum sai da sua garganta, tem mãos, mas não pode apalpar, pés tem, mas não pode andar, e tornarão-se semelhantes a eles todos quanto o adoram e todos quanto o confiam. O homem se torna semelhante a um ídolo, semelhante a uma imagem de escultura, quando ele adora, porque ela é inútil, ela tem que ser carregada para se locomover e sair do seu lugar para o outro lugar. Se o homem não limpar ela, ali ela se enche de teia de aranha, porque ela é um ídolo, ela é uma imagem. Mas os católicos dizem assim, os espíritas: mas ela representa o fulano de tal que foi santo. Não existe santo, não existe santo morto. Todos os santos que estão nessa terra são aqueles que estão na presença de Deus, porque santo não é aquele que morreu e está ali a sua imagem numa escultura. Santo é aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo e se separa da corrupção desse mundo. Quando mentia, não mente mais. Outrora roubava, não rouba mais. Outrora invejava, agora não inveja mais. Outrora tinha ódio, agora tem amor. Antigamente tinha sentimento de vingança, agora ora por aqueles que perseguem. Esse é o santo que está nessa terra, não é aqueles que carregam sim uma Bíblia e frequentam os templos das igrejas. Não é aquele que vai para as missas ao domingo e ao sair continua na prostituição, na idolatria, na bebedice, na cachaça. Não, esses são pessoas ímpias que precisam se converter, que precisam aceitar Jesus para ser uma nova criatura. Por isso que Jesus Cristo, ele falou assim: se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, nascer novamente, aleluia, o seu caráter transformado por Deus. E é isso que o Evangelho de Jesus Cristo, ele faz na vida do homem que entrega a vida a Jesus. E o Evangelho, pelo Espírito Santo, ele transforma o pecador, ele transforma o ser humano, ele faz o ser humano viver em novidade de vida, aleluia. Porque esse mundo, disse o apóstolo João, já é do maligno. E o apóstolo Paulo também falou que Deus desse mundo é o diabo. O diabo é ele que governa a política, é ele que governa a religião, é ele que governa, sim, o futebol, é ele que governa todo esse sistema maligno e leva o homem a se distanciar cada vez mais de Deus. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele é livre deste mundo,
mundo. Por isso que Jesus, antes de morrer na cruz do Calvário, ele orou ao Pai e disse: eu peço aos meus que o Senhor me deste, que o Senhor não os tire deste mundo, mas os livre do mal, porque como eu não sou do mundo, eles também não são. Aqueles que são do mundo, eles são do diabo. Aqueles que vivem neste mundo, obedecendo o sistema, fazendo a vontade da sua carne e fazendo a vontade dos seus pensamentos, eles são do diabo. Mas Deus, pela sua palavra, ele pode transformar a sua vida, você que me ouve, e fazer você de uma criatura ao Filho de Deus. Quantos dizem assim: eu não sou criatura, ficam até bravos, devem até brigar com uma pessoa quando uma fala para ela que ele é uma criatura, mas é a criatura enquanto não se converter, enquanto não receber o perdão dos seus pecados, enquanto não receber a vida eterna que começa nesta vida, quando o homem aceita Jesus. A palavra do Senhor está escrita lá em São João, no Evangelho, no capítulo 1, no versículo de número 12, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem do homem, mas de Deus. O homem só pode ser filho de Deus quando ele é transformado por Jesus Cristo. Enquanto ele não é transformado, enquanto ele não é salvo, enquanto ele está no caminho de Jesus, seguindo os seus passos, andando na luz, ele é uma criatura. Mas a palavra de Deus nesta tarde está prestes ao anoitecer, está vindo até você, porque Deus, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes ele notifica a sua verdade, para que todos venham se arrepender. Nenhum homem morrerá antes de conhecer a Deus. Todos os seres humanos conhecem a Deus, desde quando não houve Evangelho, porque quando ele olha para os céus que Deus criou, quando ele olha para a natureza, para a riqueza e beleza e glória que está nessa natureza que Deus criou, ele em seu coração, ele sabe que quem fez tudo isso foi o Criador, o Deus, aleluia, que criou o universo, o único todo-poderoso. Por isso será indesculpável naquele grande dia. Todos serão julgados pelas suas obras. E como está em Apocalipse, no capítulo 20, aqueles que não foram dados espíritos da vida serão dados no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos. Se você não obter o seu nome escrito no livro da vida, você será lançado no lago de fogo. Por isso você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender das abominações que você faz aos olhos de Deus, em orgias, em benefício, em consumo de droga, em adultério, porque se você não se converter, você não vai ter o nome escrito lá no livro da vida. O livro da vida se abrirá, e se você não tiver o nome lá, você vai ser lançado no lago de fogo, sobre o juízo final. Ele vai vir sobre todos os
humanos na face da terra, porque como disse o próprio Senhor Jesus em Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 8, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Jesus é a primeira e a última letra do alfabeto grego, e é o princípio e o fim, porque como está em João no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas, do princípio da criação, do princípio Ele criou o universo, mas esse Deus que fez todas as coisas, que hoje Ele manifesta a sua misericórdia, dando a oportunidade para o ser humano se arrepender, e quando se arrepende e crê no seu Filho Jesus Cristo, ele é justificado pela fé, como está em Romanos, no capítulo de número 5, e ele se torna também o advogado, como disse João: meninos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, não somente os nossos, mas de todo o mundo. Hoje Jesus Cristo, Ele pode ser o seu advogado, Ele pode te justificar, Ele pode te perdoar, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar, mas naquele último dia, o dia do juízo final, Ele será o juiz que estará sentado no trono e irá julgar todos, como disse o próprio João, quando viu lá na ilha de Patmos, quando está em Apocalipse capítulo 20, verso 11, que João viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiram os céus e a terra. E se achou os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono, e se abriu-se os livros, e abriu-se o livro da vida. Estava naquele grande dia, estará os grandes reis, os magnatas, os bilionários deste mundo. Lá vai estar o Auguste, lá vai estar esses ídolos do futebol, que são bilionários, por causa da sua fama, por causa do seu ser caído, que fez pacto com o diabo. Lá estará os grandes da terra, ali que viveram nesse mundo, soberbos, exaltados, achando que não precisavam de nada e de ninguém. Lá estarão os grandes e pequenos, e todos serão julgados. Mas Deus, a Bíblia diz, lá no livro de 1 Coríntios, que Ele não escolheu as coisas sábias desse mundo, mas escolheu as loucas, sim, para aniquilar aquelas que são. Deus, Ele escolheu os ricos, mas os pobres, como está lá em Tiago, para ser herdeiro da fé e da sua promessa. Aquele que se arrepende e entrega a vida a Jesus, ele se torna rico, não rico nos bens materiais desta terra, mas rico espiritualmente, tendo já um tesouro, uma vida eterna no céu, com uma felicidade infinita. Esses são ricos diante de Deus, mas os ricos deste mundo, eles são miseráveis, eles são cegos, eles estão nus, eles já estão com seus dias marcados para descer a sepultura e ser lançado no fogo do inferno. Mas Jesus Cristo, aleluia, para você que está aqui me ouvindo, Ele te chama, Ele te convida pela pregação desse Evangelho. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus disse: vinde a mim, não vinde a Maria. Jesus disse: vinde a mim, não venha a desvisto, não venha a Aparecida, não vai a Ruda, não, porque todos eles são homens, foram homens criados, sim, e não pode salvar do bem, porque já estão mortos. Uns estão mortos
mortos do paraíso, porque viveram nessa terra e serviram a Deus, foram fiel, como Maria, Pedro, Tiago, José, Simão, Judas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os grandes profetas, apóstolos e todos aqueles que já morreram em Cristo nessa era, eles estão salvos, mas aqueles que viveram na prostituição, aqueles que fizeram feitiçaria, aqueles que enganaram multidões e multidões, que hoje estão aí nas estátuas, simbolizando a presença deles, eles são o quê? Eles são os inúteis, porque estão mortos e nada podem fazer pelo ser humano, como está escrito aqui na carta de Eclesiastes, que diz a palavra de Deus no capítulo de número 9. No capítulo 9 de Eclesiastes está escrito a palavra de Deus, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma deste século, nem com coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Porque os vivos sabem que hão de morrer a vida. Você sabe que vai morrer, mas você não sabe para onde vai. Você tem medo da morte? Então você está perdido, porque só aquele que tem Jesus Cristo, ele não tem o medo da morte, porque como disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas o homem que tem medo da morte, ele está perdido, porque ele não sabe para onde vai, ele segue uma religião, ele segue uma entidade, ele faz promessa, ele vai para a missa, ele faz até mesmo coisas que acha que está levando ele para Deus como caridade, mas quando ele chega no momento da morte, ele fica desesperado, ele tem medo de morrer, porque ele não sabe para onde vai. Mas aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas que passaram, ele não tem mais medo da morte, ele tem alegria, aleluia, em Cristo Jesus nessa terra, e quando chega o momento da sua morte, ele se alegra, porque ele será muito mais feliz, aleluia, na eternidade, do que ele foi nessa terra, porque todo ser humano passa luta, todo ser humano passa perseguição, todo ser humano tem enfermidade, tem dor, tem problemas para resolver, tanto ele sendo descrente como o cristão, mas o cristão tem tudo isso, mas ele sabe que quando ele partir, ele vai ter um tesouro, uma vida eterna, uma felicidade infinita, aleluia. Por isso que a Escritura Sagrada diz os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Você que está aí, indo para o espiritismo, consultar mortos, você está sendo enganado pelos demônios. Ele se veste como anjo de luz, disse Jesus, e se possível enganaria até os escolhidos. Se possível, ele não pode enganar os mortos, eles não têm parte alguma, como diz as Escrituras, nesta terra, nem com coisa alguma que se faz debaixo do sol, como está aqui em Eclesiastes 9, até o seu amor, a sua inveja, o seu ódio já pereceram, ele não pode mais vir aqui, ele está lá no lugar de aguardo para o dia do juízo final, para a prestação de conta, ele está lá no Hades, e não está mais em contato com a humanidade desta terra. Por isso que Deus abomina a feitiçaria, Deus abomina o espiritismo, Deus abomina Ele é o único que pode salvar, Ele é o único que pode salvar, Ele é o único que pode fazer
o que o homem não pode fazer. Como está no livro de Deuteronômimo, ali escrito na sua palavra, no capítulo 17, não farás passar no fogo nem teu filho, nem tua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem adoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte o mágico, nem quem consulte os mortos, porque isto é uma abominação ao Senhor teu Deus. Isto é uma abominação ao Senhor Deus. Larga o engano, abandona a feitiçaria, abandona este caminho do espiritismo que te engana e vem para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único que pode perdoar os teus pecados e salvar a tua alma da condenação do fogo do inferno. Não importa o estado que você se encontra, não importa o que você fez, se você roubou, se você matou, se você até mesmo fez coisas que você acha que não há mais jeito para você, Deus, Ele te perdoa, porque está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e no verso 18, de Deus, vinde a mim e ave-me, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, tornarei branco como a lã, ainda que seja os teus pecados como carmesim, tornarei branco como a neve, aleluia. Os teus pecados serão transformados, aleluia, aleluia, em bênçãos, porque serão removidos de você, serão perdoados, será transportados os seus pecados para Jesus Cristo, que foi até a cruz morrer para te salvar. Lá na cruz Jesus Cristo carregou os pecados, aleluia, do seu povo, da sua igreja, que não é CNPJ, que não é templos, nem esses megas templos que estão aí com falsos profetas, falsos apóstolos, enganando, porque, meus irmãos, a religião se tornou a maior causa de ganho, é o maior comércio, mas a igreja é o templo de Deus vivo, é o ser humano que arrependeu, entregou a vida a Jesus e segue os passos do Mestre, caminhando para a salvação da vida eterna. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, entregue a tua vida a Jesus. Nesta noite, chega à tua casa, sobre os teus joelhos, em qualquer lugar que você estiver, você pode invocar a Deus, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque não há lugar exclusivo para que o homem vá buscar Deus, aonde você estiver. Se você invocar a Deus, pedir a Deus a misericórdia, crer em Jesus Cristo, o único Salvador, você é perdoado e você é salvo, porque você irá andar na luz, nos caminhos do Senhor Jesus. Por isso, faça o que você nunca fez até o dia de hoje, e você vai ser feliz de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.
pra frente, o caso é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo. Não se preparou quando era preciso. Adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria. Irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama? Espiritualmente não enxerga a luz.